Hoje temos a presença da doutora Inês Ruivo para mais uma entrevista do ciclo de entrevistas Nordic Laboratories e como tal passo a apresentar a doutora Inês Ruivo. A doutora Inês é licenciada pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, pela FECNAUT, tem diversas e uma extensa lista de especializações e, portanto, vou aqui salientar algumas, o curso de Fundamentos em Nutrição Funcional e de Exames Laboratoriais pelo professor Gabriel de Carvalho, o Centro de Formações também no Centro Funcional da Valéria Pascoal, tem um mestrado em Oncologia, pós-graduação em Fitoterapia Clínica Avançada e também terapeuta ayurvédica. Para além disso, é membro da Ordem dos Nutricionistas, autora e coautora em vários artigos científicos e, portanto, também é palestrante em congressos internacionais e foi vencedora do primeiro prémio da categoria Caquexia e Perda de Peso Oncológica. Obrigada, doutora Inês, por ter aceito o nosso convite e ter dedicado aqui umas horas do seu tempo para falar connosco. Obrigada eu pelo convite, é um prazer imenso estar aqui na partilha de conhecimentos. Eu já vi outras entrevistas deste ciclo e são todas super interessantes, por isso é um prazer e uma honra estar aqui também a poder partilhar um bocadinho da minha experiência. Obrigada. Sim, o objetivo é mesmo esse, é partilharmos aqui informação, conhecimento, essa experiência que sabemos que no caso da doutora Inês também já é vasta. Hoje o tema, e podemos falar de imensos temas consigo, na verdade, e pronto, escolhemos também devido às circunstâncias hoje e o meio em que nos encontramos, falar aqui sobre a ansiedade. E portanto, como é praxe, começava então a nossa entrevista com a questão muito direta, ansiedade na mente ou no corpo? Na mente ou no corpo? Pois, essa é uma pergunta interessante porque realmente a ansiedade é muito associada a um problema da mente, não é? Um problema do sistema nervoso central e o foco é muito esse, mas na realidade sabemos que a ansiedade vai muito mais além da mente, não é? E isso até é uma via de dois sentidos, não é? Tanto a ansiedade pode começar realmente com algum distúrbio do sistema nervoso central, mas que vai ter ou vai afetar outros sistemas do nosso organismo, não é? Como o contrário, ela pode começar com algum desequilíbrio de outros sistemas e funções do nosso organismo e vir como consequência aumentar ou causar algum distúrbio no sistema nervoso central, na mente, e causar então transtornos de ansiedade, de stress, de depressão. Por isso realmente é as duas coisas, a ansiedade não podemos vê-la unicamente como um problema mental, até porque é isso, as consequências são vastas em outros sistemas e muitas vezes a causa nem sequer está no sistema nervoso central, está um bocadinho mais além e não olhamos e tendemos a negligenciar toda essa vertente. Eu na minha consulta digo muitas vezes para tentar explicar esta relação para que as pessoas entendam que há muitos antidepressivos que têm uma função antibiótica, ou seja, têm uma função, não têm um efeito colateral de ter uma ação antibiótica, e existem muitos antibióticos, por exemplo, da família das tetraciclinas, que são ansiolíticos, que funcionam, que têm ação no metabolismo da ansiedade, e outros que ao contrário, que induzem ou estão associados com maior risco de causar depressão e problemas de ansiedade. Por isso, nós não podemos de todo ver a ansiedade como um problema mental, só, exato, não podemos dissociar. Portanto, concordaria quando dizemos que a ansiedade pode ser a condição, ou seja, não gosto muito de ter, mas da doença em si, ou pode ser um sintoma ou uma consequência de... Exatamente, a ansiedade pode ser uma causa ou uma consequência, ou seja, ela pode ser a causa de muitas doenças, outras doenças ser um distúrbio e que inicialmente começa a nível do sistema nervoso central na ansiedade, como pode ser uma consequência de outra doença e muitas vezes se nós não entendemos esta relação, muitas vezes a isso se deve muitas vezes o insucesso no tratamento de distúrbios de ansiedade. E portanto é isso, diria eu, em primeiro lugar, que tenta perceber na consulta, é fazer, digamos que essa anamnese, não é? E perceber porque é que a pessoa tem a ansiedade.
Claro, é essencial. Claro que as pessoas não me procuram porque têm distúrbios de ansiedade, não é? Mas o que nós vemos muitas vezes em consulta é que as pessoas, que a ansiedade tem um peso na qualidade de vida da pessoa brutal, não é? E que se nós não olharmos para aí, não tentarmos perceber e tentar minimizar isso, nem sequer vamos ter sucesso no que quer que queiramos fazer ou que trouxe a pessoa à nossa consulta, não é? Por isso é o que eu digo, as pessoas procuram por inúmeros motivos e muitas vezes saem da minha consulta sem sequer olhar para o motivo que eu trouxe, porque primeiro é preciso fazer muitas coisas, não é? E a ansiedade realmente, nos dias de hoje, é quase transversal, algum nível de distúrbio de ansiedade e que nós temos que tentar perceber exatamente de onde é que isso vem, se lá está, o que nós falávamos há pouco, se é uma causa, se é uma consequência, como é que nós vamos trabalhar isso. Muitas vezes precisamos por mexer nisso para tentar ter resultados noutras áreas e outros problemas que... Portanto, o que denota é que há pessoas, ou vai recebendo algumas pessoas na sua consulta que nem se apercebem ou que nem estão conscientes que têm esta ansiedade tão presente? Sim, ok. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Há pessoas que já se habituaram a viver com ansiedade e já nem notam, e até se eu pergunto dizem que são pessoas muito calmas, mas depois uma pessoa vai vendo que na realidade não são, só que esta ansiedade já faz parte, não é? Muitas vezes são assim desde criança, já são desequilíbrios que vêm desde criança e a pessoa simplesmente se acostumou a trabalhar, a viver assim, não é? E o que não percebem é que isso traz implicações para muitos pontos de saúde, para muitas questões da saúde que nem sequer fazem a ponte, nem sequer relacionam, não é? Correto. Mas diria, e de acordo com o que tem sido a sua experiência, que é um novo problema, é um problema que já, ou uma condição, não é? Uma condição que já tem existido há vários anos, há aqui ou tem notado algum crescimento desta condição, que é um bocadinho difícil, não é? Porque pode ter às vezes os casos que aparecem, não é? E não ter a ver com, não ser tão geral, mas daquilo que é a sua percepção. Sim, do que é a minha percepção, talvez não é um problema novo de todo, não é? Desde que o homem é homem, que acho que vai ter problemas com a ansiedade e com o stress e lidar com as emoções sempre foi um problema do ser humano, mas talvez seja um problema mais prevalente hoje em dia, por tudo, não é? Porque nós adotamos um estilo de vida que é quase indutor da ansiedade, não é? Se nós não temos cuidado e se não estamos consciencializados para isso, nós tendemos a desequilibrar em tantos pontos devido ao nosso estilo de vida e à exposição que temos a tanta coisa, que eu diria, talvez sem estatística nenhuma por trás, mas diria que da minha percepção talvez seja um problema cada vez mais prevalente, sem dúvida. E então agora em termos de pandemia nem se fala, não é? Acho que vai ser outro problema que vamos ter que lidar no futuro, talvez sejam muito estas questões de ansiedade, de stress e depressão, talvez sejam mais prevalentes agora, não é novo, não é um problema novo, não é? Acho que sempre existiu. Certo. Por acaso, e só aqui para dar esse seguimento, eu estou a responder ao questionário diariamente do ISPUP, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e portanto um dos critérios que eles avaliam bastante, e portanto creio que brevemente teremos dados e mais informação sobre isso e como está de facto, como é que estão os portugueses a lidar com esta situação e relativamente à ansiedade, depressões e outras condições, embora e aquilo que são os resultados preliminares já nos indiquem essa tendência portanto, para uma ansiedade mais presente. E portanto, aqui sabendo que, e como referi no início, que a doutora Inês é nutricionista, qual é aqui o papel e a influência então da alimentação, ou se calhar indo um bocadinho antes até falar da alimentação especificamente, as principais razões ou fatores que então contribuem para o estabelecimento, digamos assim, da ansiedade?
Essa é uma pergunta que nos levaria aqui, acho que quase a um curso, não é? Só para responder essa pergunta, mas tentando simplificar, não é? Porque a ansiedade realmente é um problema multifatorial, não é? Não é assim muito fácil de resumir, mas resumindo, obviamente que dá. Eu diria que para além dos distúrbios mais diretos ao nível do sistema nervoso central, não é? Nas vias de neurotransmissores, a via dopaminérgica, a via da serotonina, que são tudo neurotransmissores que influenciam diretamente a resposta ao stress, os níveis de ansiedade, transtornos de depressão. Eu diria... Bárbara, estás-me a ouvir? Sim, sim. Desculpa, é que de repente bloqueou a imagem. Pronto, eu diria, como eu estava a dizer, eu diria que tirando as razões mais diretas ao nível do sistema nervoso central, não é? Que são até inclusivamente os alvos moleculares de toda a terapêutica convencional no tratamento deste tipo de distúrbios, não é? Que são os receptores dos neurotransmissores, as vias de metabolização dos neurotransmissores, por isso é claramente uma causa muito presente, não é? Distúrbios ao nível do sistema nervoso central. Mas eu mais até pensando no papel da nutrição e da alimentação, teremos que ir muito mais além em outras causas, nomeadamente fora do sistema nervoso central, como por exemplo a nível do intestino, a nível da inflamação. Nós podemos ter aqui causas muito importantes de distúrbios ao nível do sistema nervoso central, porque é o famoso eixo intestino-cérebro, não é? Que é quase uma ligação direta do nosso intestino ao sistema nervoso central e que interfere muito aqui a nível da produção e da ação de vários neurotransmissores, não é? Hoje em dia já se sabe, e por isso muitos autores até defendem que para além de um eixo intestino-cérebro é um eixo intestino-microbiota-cérebro. Porquê? Porque dentro do intestino nós temos a função muito específica das bactérias intestinais, não é? Da nossa microbiota intestinal. Nós sabemos que as bactérias são capazes de produzir ou diretamente ou através dos seus metabolitos neurotransmissores, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é o exemplo clássico da serotonina. Nós sabemos que o nosso intestino produz serotonina, a produção de serotonina é muito a nível intestinal. Ela vai ter uma ação local, a nível da motilidade, a regulação do apetite, mas sabemos que também que a nível, por via do nervo vago e pela via entérica, ela vai ter ação também no sistema nervoso central, por isso claramente que problemas a nível intestinal e problemas de desequilíbrios da microbiota, nós vamos ter problemas a nível da produção e ação dos neurotransmissores, não é? Que são importantes a nível do sistema nervoso central. Também problemas inflamatórios que vão atuar diretamente no sistema nervoso central, e a inflamação no sistema nervoso central está muito relacionada com problemas de neurodegeneração, mas sabemos hoje em dia também que essa inflamação, para além de causar essa neurodegeneração, também vai causar distúrbios na parte do metabolismo do humor, das emoções, que está relacionado com a ansiedade. Por isso são inúmeras as causas. Também podemos ver, por exemplo, a nível da suprarrenal, com toda a questão de adrenalina, noradrenalina, o metabolismo do cortisol. Por isso, assim, nós podemos ter um curso aqui de todos os pontos do nosso organismo que têm ligação direta com estas questões do sistema nervoso central. Mas eu diria que, pela minha experiência e hoje em dia pelo estilo de vida, que o intestino e a inflamação podem estar muito relacionados também com este aumento da má resposta ao stress, porque a ansiedade muitas vezes é uma má resposta ao stress, não é? E todos nós temos situações de stress e causadoras de ansiedade, é a forma como conseguimos lidar com isso que vai, não é, modular os nossos níveis de ansiedade. E acho que muitas vezes essa reação, essa resposta ao stress tem muito a ver com o estilo de vida, porque vai influenciar
o intestino vai influenciar em os níveis inflamatórios, o nosso estilo de vida muitas vezes deixa-nos muito mais propensos a infecções e isso está diretamente relacionado com a ansiedade. Por isso eu diria que, de um ponto de vista de estilo de vida, grandes fatores de risco serão o intestino e a inflamação, tirando os mais diretos no sistema nervoso central, claro, estou a falar dos mais indiretos. Sim, sim, é muito interessante porque é também importante percebermos isto, não é? E para as pessoas que não têm ansiedade ou que às vezes é difícil entenderem porque é que as pessoas muitas vezes reagem de certa forma face a uma situação e há essa dificuldade e que nós temos também enquanto profissionais de saúde perceber e estar alerta que é muito para lá, às vezes, da vontade, não é? E da pessoa realmente querer ultrapassar e... Exatamente, e eu estou a falar de causas relacionadas com o estilo de vida, porque ainda temos que ver vários polimorfismos que estão relacionados com a resposta ao stress e que muitas vezes até também estão implicadas com a alimentação, ou seja, nós com a alimentação até conseguimos modular essas vias de resposta ao stress e vias dopaminérgicas e vias de serotonina e que muitas vezes é isso, não é só a pessoa não ter vontade ou não se esforçar para reagir, só olha para o lado negativo, é impressionante, não, muitas vezes nós temos alguns handicaps biológicos, genéticos e bioquímicos que vão para além da força de vontade, não é, e da parte do treino emocional e mental, claramente. Eu vou só fazer aqui, porque nós sabemos quem é que assiste ou assistirá a esta nossa conversa, que polimorfismos são então aquilo que nós já falamos, são os SNPs, são pequenas alterações nos nossos genes, que depois podem codificar uma proteína diferente ou uma alteração da conformação de determinadas enzimas e, portanto, no fundo, que nos vão aqui dar uma outra função. No caso, podemos ter enzimas que estão menos ativas ou que pura e simplesmente não funcionam, não é? E, portanto, isto pode aqui então entrar. E um dos testes, falando da Nordic, que nós temos é o DNA Mind, que é um teste genético que avalia estas diferentes áreas e que, pelo menos foi um teste que me agradou bastante quando o lançamos, porque acho que é de facto genial e acredito que tenha de facto, mas quem está na prática clínica, seja mais uma ferramenta, não é? Para o DNA Mind é um teste que eu uso cada vez mais, porque eu no início até achei que era um teste que eu não iria usar muito, não é? Iria muito mais para o health, que é o que vai mais, que me dá mais ferramentas para o meu tipo de trabalho, mas realmente cada vez mais uso o DNA Mind, porque realmente, se nós formos a ver bem, há muita gente com distúrbios a níveis de ansiedade e de stress, pessoas que respondem mal a situações de stress, e que muitas vezes eu nem sequer consigo trabalhar com o meu paciente se eu não resolver primeiro essas questões. Então realmente eu já tenho aconselhado muito o DNA Mind quando eu vejo que nós não estamos a conseguir resolver o problema, então temos que tentar ir perceber exatamente a origem e tenho usado cada vez o DNA Mind e acho genial, como dizias, é um teste que nos dá imensas ferramentas a este nível, porque realmente nós encontramos claramente as respostas aí, não é? Existem realmente alguns polimorfismos que não ajudam realmente as pessoas a lidar com este tipo de situações, não é? E então acho que é interessantíssimo e tenho usado cada vez mais e com resultados muito bons. A nível da avaliação do paciente é uma ferramenta espetacular nesta área da ansiedade, sem dúvida. E como nós também já falamos foi na entrevista anterior, que depois tens também aqui como a pessoa percebe, não é? Porque é que tem determinada, ajuda a perceber e ajuda a motivar, não é? A contribuir para a motivação e para sem dúvida. Dos planos. A questão do intestino, nós falamos até foi na nossa primeira entrevista e de facto acho que será transversal a todas as entrevistas que aqui fizemos, porque de facto o intestino assume um papel preponderante, não é? Em claro. todas as condições e portanto aí ser importante a avaliação e corrija-me se estiver errada, mas quer dizer, muitas vezes há condições de desbiose, há uma alteração intestinal e com a qual as pessoas nem se apercebem e muitas vezes nem têm esta noção que isso de facto tem impacto em todas as condições que nós temos vindo a falar ao longo, estamos na quarta entrevista e em todas as entrevistas nós falamos
do intestino. Sente, Do intestino. não é? O que é que sente das pessoas que a consultam neste sentido, que é o à vontade para falarem do assunto, para de facto, não é, haver este compromisso de melhoria? Eu realmente, assim, eu posso dizer que 80% das pessoas que vêm à minha consulta, independentemente do motivo que as levou lá, eu começo por trabalhar o intestino delas e realmente a surpresa ainda é muito grande. As pessoas, eu acho que não têm muita noção que realmente o intestino é quase a base da nossa saúde, ou é um dos pilares da nossa saúde, e que muitos problemas que a levam à minha consulta, muitas vezes a origem está no intestino, ou uma das origens, não é? Não é que seja sempre, não é, é raro ser uma causa só, não é? Mas o intestino realmente, e as pessoas ficam muito surpresas, a verdade é essa, e quando eu começo a explicar a ligação do intestino a todos os problemas que me vão referindo, ficam muito surpresas. O à vontade é engraçado porque da experiência que eu tive no Brasil enquanto trabalhei lá e cá, o à vontade dos portugueses para falar do intestino e é muito diferente, não é? As pessoas nem têm consciência, nem prestam muita atenção aos hábitos, toda a parte digestiva, não é uma coisa que prestem muita atenção. E realmente tem havido uma educação, na minha consulta eu faço muito essa educação, que é muito importante nós percebermos como é que está a nossa digestão, o nosso intestino, e realmente eu já tive resultados muito bons só na modulação intestinal em termos dos níveis de ansiedade. É uma ligação muito direta e as próprias pessoas ficam muito surpresas quando começam a perceber a diferença, que melhorando o intestino, melhorando a função intestinal, trabalhando a questão das desbioses, que isso é quase transversal a toda a gente que chega à minha consulta tem algum nível de desbiose, trabalhando essa questão da desbiose e da parte digestiva, porque não é só no intestino, não é? A digestão começa desde a boca, trabalhando toda essa parte da digestão, as pessoas para além de se sentirem com muito mais energia, muito mais leves, digamos assim, não é? A parte do sistema nervoso central e a mente, como dizíamos no início, é visível, as pessoas conseguem ver e a partir daí também a motivação começa a ser outra, porque realmente nós sabemos que a nossa microbiota interfere muito nesta parte dos neurotransmissores e realmente as pessoas começam-se a sentir muito melhor, sem dúvida. E falamos aqui, pronto, dos pontos que falou para porque dava um curso efetivamente falarmos sobre este assunto, depois também tocar só aqui na questão do stress, não é? E hoje as pessoas já estão mais habituadas ao termo cortisol, mas aqui fazer essa referência, não é? Que esta questão dos níveis de stress que temos, não é? Que é isso, e que muitas vezes, é um stress bom, mas acha que este stress bom é real? Se o stress bom é real, bom, essa pergunta não sei muito bem responder. Eu sei que bioquimicamente, se nós estivermos a falar do cortisol, que hoje em dia as pessoas já sabem, é a hormona de stress, claramente que nós não podemos ter o cortisol alto sempre, não é? Não de forma não fisiológica no nosso organismo, porque isso tem implicações em inúmeras funções do nosso organismo, nomeadamente, lá está, neste caso que estamos a falar, o tema é a ansiedade, em termos de ansiedade, não é? Se nós não conseguimos desligar esta resposta ao stress, ou seja, se nós não conseguimos baixar os níveis de cortisol, por mais que o stress até seja bom, e acredito que haja exceções, acredito que possa haver realmente situações em que o stress é bom, ele é bom, na realidade ele é bom num tempo limitado, não é, de curta duração, não é? Nós temos que a resposta ao stress é necessária fisiologicamente para inúmeras coisas, nós temos que realmente aumentar o cortisol, etc. Mas ele tem que baixar imediatamente, quer dizer, a resposta tem que ser limitada no tempo. E fisiologicamente nós temos subidas de cortisol, não é? Nomeadamente de manhã, para sairmos da cama temos que ter um pico de cortisol. Mas realmente o stress não é uma coisa boa, cronicamente falando, e alterações no metabolismo do stress não é de todo uma coisa positiva para a nossa saúde.
Sim, é importante sabermos gerir, não é? Exato, é como disse, nós e primatas, nos tempos mais primitivos, era isso que nos permitia também que a sobrevivência, não é? Estarmos mais alerta, mais atentos àquilo que nos rodeava e hoje em dia continua a ser importante adotarmos nestas estratégias que nos ajudem Sim, sem dúvida, o stress faz parte da nossa sobrevivência e hoje em dia muitas situações exigem que assim seja, mas lá está, essa resposta tem que ser limitada no tempo e alterações nesse metabolismo levam a implicações na saúde graves, não é? E portanto há aqui eu gostaria de distinguir porque acho que é importante os dois pontos, que é a alimentação e a nutrição. E começando aqui pela nutrição, quando nós, na minha opinião, pelo menos quando falamos de nutrição, estamos a falar dos nutrientes também. E, portanto, aqui o papel da alimentação, que depois, obviamente, se relaciona diretamente com a nutrição. E se de facto, ou seja, que alimentação, se é que isto é aqui um bocadinho provocatório, não é? Mas a alimentação para a ansiedade, porque muitas vezes, e eu antes da nossa entrevista estive a ver algumas analíticas também do Google e as pessoas procuram muito que alimentos para controlar a ansiedade. Eu sei curioso. O grande problema é que a nossa mente está muito formatada para um problema tem uma solução, não é? Isso é um bocado o que nós fomos habituados na medicina mais convencional, não é? Para cada problema de saúde existe um remédio, não é? Para a ansiedade existem os ansiolíticos, então vamos lá ver que alimentos são ansiolíticos, não é? Eu não acredito muito nisto, eu acho que não há nenhum alimento, se uma pessoa vier assim, Inês, eu estou muito ansiosa, dá-me aí um alimento para baixar a minha ansiedade. Não existe nenhum alimento que eu diga, este alimento é ansiolítico. Já ervas, já podemos falar um bocadinho mais neste sentido. Mas em termos qual é, porque é uma coisa realmente estranha, não é? Eu quando dizia... quando eu disse que ia fazer uma entrevista sobre o papel da nutrição na ansiedade, as pessoas ficam a olhar para mim, mas o que é que a alimentação tem a ver com a ansiedade, não é? Tu és nutricionista, não és psicólogo, o que é que tu vais falar da ansiedade, não é? Quem és tu para falar da ansiedade? Claro que eu acredito claramente que a alimentação e a nutrição são fundamentais por todas as razões que já falamos. Claro que assim, em termos de alimentação para a ansiedade, eu nunca falo assim, isso nunca faz parte do meu discurso, não é? Não existem, claro que podemos falar de alimentos que são ricos em nutrientes que possam vir a trabalhar diretamente no metabolismo da ansiedade ou no mecanismo da ansiedade, digamos assim, porque nós sabemos que, por exemplo, a serotonina, que é claramente um neurotransmissor muito envolvido em todas estas questões da ansiedade, não é? Que é a serotonina é a hormona da felicidade, não é? Se nós estamos muito felizes, nós estamos muito ansiosos, pronto. E nós sabemos que um precursor da serotonina é o triptofano, que é um aminoácido. Ora, sendo um aminoácido, está presente em alguns alimentos. Pronto. Por isso, em termos de alimentação, nós sabemos que existem alimentos-chave em alguns destes processos. Em termos de nutrição, então aqui já podemos falar muito mais abertamente, porque não falamos só em alimentos específicos, não é uma pílula mágica, olha, come isto que vais ficar mais calmo, mas podemos falar em todo um plano nutricional que nos vá fornecer ferramentas ao nosso organismo para lidar com isto, não é? Existem vários exemplos clássicos, eu falei do triptofano, que é um aminoácido presente em alguns alimentos, que é precursor da serotonina, ou seja, se nós fizermos uma alimentação muito pobre em triptofano, claramente vamos ter um problema na produção da serotonina. Mas existem outras vias mais secundárias. Nós sabemos que, por exemplo, para dar um exemplo, para formar um neurotransmissor que é o GABA, que é o neurotransmissor do chill out, não é? Do relaxamento, que é muito importante nesta questão, déficits em GABA estão muito associados com problemas de ansiedade, logicamente, e nós sabemos que para haver o metabolismo, para o glutamato passar a GABA, nós temos que ter aqui vários cofatores nutricionais, nomeadamente a vitamina B6, o magnésio. O magnésio é um nutriente-chave em todos os problemas de ansiedade, porque ele é cofator
de inúmeras reações enzimáticas de neurotransmissores e por isso, a nível nutricional, nós podemos trabalhar. Então, se tivermos um DNA Mind por trás, é a delícia do nutricionista, porque aí sabemos exatamente quais são os nutrientes-chaves para alguns polimorfismos, algumas enzimas que, como tu dizias, funcionam mais devagar ou não funcionam de todo, ou que há uma necessidade, um polimorfismo clássico que nós sabemos que aumenta as necessidades do complexo B, das vitaminas do complexo B, e por isso sabemos que todas as reações enzimáticas que precisam de vitaminas do complexo B vão estar, à partida, deficitárias. Então, nós podemos trabalhar quase como uma terapia-alvo se soubermos todos estes polimorfismos e podemos trabalhar de forma geral na alimentação, nomeadamente na modulação intestinal, que falamos há pouco, na otimização da microflora, da microbiota intestinal, que nós sabemos que isso vai ter resultado a nível do sistema nervoso central, na modulação hormonal. A nutrição tem aqui um papel quase muito geral em várias causas que falávamos no início que podem provocar ansiedade. E não só, nós até podemos ter um distúrbio no sistema nervoso central, à partida, que vai afetar o nosso intestino, porque nós sabemos que, por exemplo, picos do cortisol afetam a nossa microbiota intestinal, não é? E o facto de nós a causa até pode não ser o intestino, mas se nós não trabalharmos a desbiose, vamos perpetuar um problema, não é? Então, porque sabemos que depois a desbiose também vai piorar o problema da ansiedade. Então, nós podemos, analisando bem o paciente, fazendo uma boa anamnese, ir equilibrando todos os pontos fracos e os desequilíbrios dessa pessoa com a nossa ferramenta que é a nutrição. Sem dúvida, nós podemos adaptar e personalizar de forma muito, muito, muito específica a alimentação para os desequilíbrios da pessoa que temos à nossa frente, o nosso paciente. E por isso a alimentação, por mais estranho que pareça a muita gente, tem um papel fundamental no tratamento de todos estes distúrbios que nós só associamos à parte mental, não é? Que não é a nossa área. Claro que se o tratamento for integrado com outras valências, então aí temos resultados espetaculares, claramente. Sim, isso é importante, e era esse mesmo também o objetivo, é que as pessoas percebam que de facto a nutrição assume aqui uma preponderância e tem de facto uma preponderância muito grande e que é importante e que temos que olhar também para estas questões, não é? E portanto gosto muito desta expressão, é que de facto nós cada vez que nos alimentemos, nós estamos a dar aqui, estamos a dar informação ao nosso organismo, não é? E portanto podemos estar a alimentar a saúde ou a doença, isso é muito decorrente daquilo que são as nossas escolhas e que se torna ainda mais fundamental para aqueles que têm este tipo de condições. E é interessante esta questão, que acho que também será, ou tenho a certeza que será transversal a todas as entrevistas, que é esta questão do personalizar, não é? E do individualizar e de facto, como já falamos desde o início, perceber, não é? E que a doutora Inês o faz muito bem, quem tem à sua frente, não é? Porque Claro. A ansiedade é uma condição, mas com certeza que se apresenta até de forma diferente em diferentes pessoas, não é? Sim, nós, é isso, nós conhecendo a pessoa que temos à nossa frente, nós conseguimos, para além de personalizar, é a palavra-chave, não é? E perceber principalmente a causa, porque muitas vezes elas vêm para a nossa consulta com um tipo de terapia muito focada naquilo que nem sequer é a causa, ou seja, está a aliviar um sintoma, mas depois não conseguem sequer largar essa terapia porque não estão a trabalhar a causa, não é? E isso, nós podemos ir a ser tão específico e tão personalizado como se nós entendermos que tipo de bactérias estão predominantemente no nosso intestino, e isso nós conseguimos modular por via da suplementação e da alimentação, nós conseguimos perceber muitas vezes a razão porque aquele neurotransmissor, isto em última análise, vamos ao mais minucioso da questão, nós com o tipo de bactérias que nós
através de testes, inclusive de testes da Nordic, que nós conseguimos ver o tipo de bactérias que compõem a nossa microbiota, nós conseguimos ver às vezes uma predominância de determinados tipos de bactérias que são altamente disbióticas e que vão afetar a produção específica de alguns neurotransmissores específicos. Então nós conseguimos, até em última análise, personalizar a esse ponto, se quisermos ir ao fundo da questão, porque nós sabemos hoje em dia que determinados tipos de bactérias e os metabolitos dessas bactérias induzem respostas muito específicas no sistema nervoso central. Por exemplo, o tipo de bactérias gram-negativas, que um dos metabolitos é LPS, nós sabemos que esse metabolito está muito associado à inflamação do sistema nervoso central, não só a inflamação sistémica, mas muito do sistema nervoso central, e que está muito associado aos níveis altos deste metabolito de um tipo de bactéria que está desbiótica no nosso intestino, nós conseguimos saber que vai aumentar a inflamação do sistema nervoso central e que isso está associado a distúrbios de ansiedade e de stress. Por isso nós podemos personalizar a esse nível se tivermos as ferramentas de diagnóstico e de avaliação disponíveis, não é? Sim, isso é interessante e queria realçar essa questão da causa, e eu costumo dar o exemplo da dor de dentes, não é? Porque eu tenho uma dor de dentes e muitas vezes o nosso instinto é tomar alguma coisa, não é? Aqui uma analgésico para nos aliviar a dor de dentes, mas ninguém se deixa estar com a dor de dentes infinito. Nós vamos ao dentista para que o dentista resolva a nossa dor de dentes. E há muitas condições que nós tratamos, aliás, eu acho que todas as condições devemos tratar com uma dor de dentes, que é perceber porque é que a temos. Eu tenho uma dor de cabeça, porque é que eu tenho a dor de cabeça? Se calhar posso tomar agora algo para me aliviar, mas perceber a longo prazo, por exemplo, porque aqui isso é recorrente, não é? Eu estou e voltando ao nosso tema da ansiedade, sinto-me ansioso, perceber porque é que me sinto ansioso e resolver e, portanto, procurar ajuda de um profissional de saúde que ajude então a perceber porque é que aquela condição está presente, com maior ou menor frequência, maior ou menor intensidade, mas perceber o porquê que está para lá da questão. Eu tenho um exemplo de uma paciente minha que me procurou porque tinha problemas intestinais muito graves. Tinha uma obstipação gravíssima, ela se não tomasse, ela tomava um coquetel de laxantes e o intestino realmente não funcionava, era capaz de ficar 7 dias sem funcionar, por isso era uma obstipação já assim, e crónica, já desde há muitos anos. Ela já tinha andado em gastroenterologista, já tinham visto que ela tinha um problema grave na motilidade intestinal e que basicamente disseram que era uma condição dela e que não havia grande coisa a fazer, e ela de um momento para o outro depois de casada começou a ter vários problemas de ansiedade e ela nem me procurou por isso, eu percebi isso na anamnese que faço na consulta, e ela estava a tomar um ansiolítico, já tomava há 18 anos e queria largar o ansiolítico e não conseguia, cada vez que fazia o desmame corria mal e ela tinha que voltar a tomar. E eu comecei a dizer, nós vamos ter que perceber a causa, muito provavelmente está no intestino, quer dizer, as duas coisas estão relacionadas, vamos perceber o que é que causa o quê, o que é consequência de quê. E começamos a fazer uma modulação intestinal e ela começou a melhorar, mas mesmo assim, em conjunto com a psiquiatra, não conseguia tirar o ansiolítico, e começamos a ver, fomos fazer um DNA Mind e aí tivemos as respostas todas, eu e a psiquiatra dela. Percebemos que os polimorfismos relacionados com todos os receptores da serotonina, os que se avaliam no DNA-Mind, ela tinha os alelos de risco, e então o que e daí o problema de motilidade, porque a serotonina não funciona só a nível do sistema nervoso central, por isso. E então nós começamos a fazer toda uma modulação através da alimentação, juntamente com a psiquiatra, que eu mandei-lhe o teste e falamos, eu nem conhecia a psiquiatra, passei a conhecer. E ela, hoje em dia, o intestino está a funcionar, não está perfeito, mas está a funcionar muito melhor, está com uma saúde intestinal muito melhor, nós fizemos uma modulação da microbiota dela, etc. E
através de ações específicas para minimizar esses 2 polimorfismos que ela tinha e muitos outros, quer a nível inflamatório, ela tinha vários polimorfismos na inflamação, fomos modulando e ela hoje em dia já está sem o ansiolítico, está a tomar alguma suplementação e através de uma alimentação, mas foi a primeira vez na vida dela que ela conseguiu ter uma adesão a um plano alimentar, porque ela conseguiu perceber exatamente onde é que estava a origem do problema. Por isso, nós realmente irmos atrás e percebermos o que é que está mal para corrigirmos, pronto, e realmente agora ela, claro, vai ter que para o resto da vida ter muita atenção ao plano, à alimentação e à saúde dela, para se manter sem a medicação ansiolítica que ela tanto queria largar, não é? E ficar bem. Pois, porque essa questão, não é, que a avaliação, é a abordagem, e agradeço imenso a partilha, também isso que nos motiva, não é? E estamos aqui a trabalhar diariamente para chegar às pessoas e que as pessoas percebam de facto a importância que tudo isto tem, e que a questão do avaliar é de facto importante, e do testar, não é? Porque é isso, porque a causa pode... Há inúmeros fatores a contribuir e nós temos que perceber exatamente o que é que se passa naquele indivíduo que nos procura. E já agora pegando nessa questão, que é, há uma duração da ansiedade, tem fim, conseguimos dizer que está curado, que terminou com a ansiedade? Bom, isso vai depender da causa, mais uma vez, não é? Se a causa for muito específica, um desequilíbrio muito específico que nós conseguimos resolver, não é? Talvez tenha cura, mas eu acredito que na maioria das vezes a eliminação dos gatilhos, não é? Externos que vão desencadear é essencial, e muitas vezes... percebendo este tipo de causas que fomos falando agora, muitas vezes é a adoção de um estilo de vida específico que nos vai manter equilibrados e longe dos desequilíbrios que levam ao transtorno da ansiedade, não é? Portanto, é a pessoa, não é, no fundo, conhecer-se, e a partir do momento que se conhece a si e percebe o que é que funciona para si, porque nós podemos falar disto de outras situações como a perda de peso ou outras que estão muito associadas ao nutricionista, mas que temos outras valências e outras condições que podemos adotar, e o que é importante é que a pessoa se conheça e perceba, não é, o que é que funciona para si, o que é importante para si e o seu estilo de vida, para ter então esse estado de saúde ótimo. E eu diria aqui até que é esta questão, que pelo menos nós temos falado cada vez mais, que é da responsabilização de cada um neste sentido, não é? Portanto, não é no médico, não é no pai, não é na mãe, não é na nutricionista, é a pessoa que tem que pegar nessas estratégias e nas dicas de todos os profissionais, outros profissionais de saúde com quem contacta e em quem confia, e haver esta abordagem. E acho que isso também que falou é muito importante, que os outros profissionais tenham a vontade que a psiquiatra que mencionou teve para falar e para perceber aqui, conversar e de facto estarmos preocupados com o bem-estar daquele paciente. Sim, sem dúvida, essa é a principal, acho, diferença entre este ponto de vista mais integrativo, não é? Do ponto de vista mais convencional, que as pessoas procuram a solução para os problemas dela e não, ou seja, a solução mágica, que não envolva, ou seja, eu quero continuar a fazer tudo igual, mas quero alguma coisa que minimize os estragos, não é? Não é assim, não, assim não vai dar, assim uma pessoa fica agarrada aos medicamentos a vida inteira, não é? Aqui é isso que dizias, que quanto mais uma pessoa se conhece e sabe o que funciona, no caso dela, qual é a causa específica, e adotar então de forma coerente e permanente ou a longo prazo o novo estilo de vida, então aí sim conseguimos nos manter longe deste tipo de problemas. E eu diria aqui que as pessoas também que estão nestas condições e que sentem a melhoria ao adotar determinadas estratégias, não é? Depois nós gostamos desse conforto, não é? Que nos dá, não é? Quase um prémio, ou adotamos estas estratégias que são ótimas, e muitas vezes isso falamos de famílias que depois se propagam até
pela Sim, 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 sim. Sim, é exatamente, mas a partir do momento em que vê resultado, pronto, a motivação está lá e aí a adesão é muito mais perene, não é? Sim, tinha aqui mais uma, só mais uma provocação, não, porque de facto, e não é provocação, mas uma questão, porque ouvimos isto, e acho que, sobretudo entre as mulheres, este tipo de comentários, não é? Que é, eu quando estou ansiosa, me dá-me para comer, e outras que ouvimos o oposto, não é? Não, eu quando estou ansiosa não consigo comer nada, nem consigo sequer pensar em comida. A nutrição pode ajudar nestes factos? Há aqui alguma explicação para estas Ah, diferenças também? sim, claro, claro que sim. Obviamente que, do ponto de vista bioquímico, todos respondemos de forma diferente a estímulos externos, não é? Nós não somos todos iguais e por isso não reagimos face aos acontecimentos da mesma forma, não é? Por isso, claramente que existem pessoas que em situações de alto stress ou de maior ansiedade lhes dá para atacar o frigorífico. E há pessoas que, como dizias, ficam sem apetite. Isso tem claramente uma resposta biológica, bioquímica para isso, não é? E mais uma vez falamos da personalização, nós não podemos adotar as mesmas estratégias para toda a gente, sendo que a reação delas vai ser completamente diferente. Como eu falava no início, não é? O sistema nervoso central atua, por exemplo, a nível do sistema digestivo, muitas vezes inibindo o apetite, não é? Muitas vezes o aumento da sinalização do cortisol, por exemplo, vai fazer com que haja uma diminuição do apetite a nível de sinalização mais do intestino. E outra, muitas vezes, face a situações de stress, nós ficamos enjoados ou com vontade de vomitar, e isso são tudo respostas bioquímicas. Há pessoas que, face ao stress, a vontade é ir comer. Isto porquê? Isto, por exemplo, eu estou-me a lembrar agora de um polimorfismo que nós avaliamos, por exemplo, no DNA Mind, que é o BDNF, que nós sabemos de polimorfismo de, de facto sabemos. Perfeito. Ao haver, Acredito aqui um pouquinho. vir agora, Agora sim. Fiquei na parte de temos do DNA mãe, de um polimorfismo, que é o BDNF. pessoas que têm o alelo de Hum, hum, hum. Bárbara, Não te estou a ouvir. Acho que, peraí, vou ter que